Vocês, por estarem nas direções dos espetáculos, vocês estão acostumados a julgar pessoas e tudo mais. Eu não julgo ninguém. Tudo bem, que vocês não estão acostumados a julgar pessoas, vocês avaliam pessoas. E como esse é um podcast diferentão, jovem, crocante e malemolente, a gente vai julgar vocês também, os dois. Ah, tá. Depende do ponto de vista. Entendi. Depende da sua preferência. E a gente vai julgar os dotes artísticos de vocês no próximo quadro, chamado Miçanguinha Amiga. Os nossos convidados vão demonstrar o seu lado artístico e como eles são amigos, eles vão fazer uma pulseirinha da amizade. Aqui nós temos miçangas, certo? Olha aqui, ó, na câmera. Vamos mostrar pra câmera aqui, ó, miçanguinhas bonitinhas, lindas, maravilhosas, estão aqui. E vocês vão fazer o seguinte, enquanto a gente vai fazendo outras perguntas pra vocês, vocês vão respondendo e fazendo uma pulseira para o seu amigo. Certo? Tá bom. Pode usar qualquer uma? Qualquer uma aqui, Ótimo. ó, tem tesoura sem ponta aqui, ó, tá vendo? Você pode fazer. Pense no seu amigo e o que você quer, né, proporcionar pra ele. Eu quero foco aqui, ó, na cara do Marcelo Castro, aqui, ó. Vou fazer uma pulseira pra que você Eu vou pra lá, porque eu tô indo pro Egito, né? Aí pra você ver o nível de amizade, a gente vindo pra cá... Não, o povo... Você vai falar! O povo, ele falou assim, não, eu falei, olha, a gente tô indo pro Egito, né? Tô indo pro Egito amanhã e tal. Aí ele falou assim, isso é se você voltar do Egito, né? Eu não contei tudo que você falou também, né? Abafa. Bom, vamos começar então com uma pergunta pra você, André. Tá bom? André, você, enquanto diretor, principalmente diretor criativo, qual que é a função de um diretor criativo no espetáculo? Existe diferença entre... E essa é uma pergunta didática mesmo pra quem tá assistindo, ou acompanhando, ou ouvindo, enfim. Existe uma diferença do diretor criativo pro diretor geral, pro diretor residente? Existe essa diferença? E, por exemplo, você enquanto diretor, você tem a última palavra em qualquer coisa ou não? Você tem ali um limite que você não dá pitaco? Então, sempre existe uma hierarquia, né? Então, um diretor... Vamos lá. Mesmo que você seja chamado, convidado para assinar a direção de um projeto, geralmente tem as pessoas que idealizaram esse projeto, a não ser que você tenha idealizado você mesmo o projeto, né? E isso pode ser um ator que comprou a obra, que conseguiu realizar a obra, né? Ou um produtor, como geralmente é, né? E assim vai. E aí, geralmente, quando você é convidado, existe uma pré-conversa, né? Então, você escuta também quais são as intenções das pessoas que te chamaram para resolver esse trabalho, né, como um diretor artístico, por exemplo, Você né? não consegue falar e montar não, a porque eu sou miçanga? disléxico. E aí, tu tá vendo? Entendi. Tô brincando. E aí você tem geralmente uma conversa. Então você fala assim, poxa, sei lá, quem te chamou fala assim, André, tem esse projeto, a ideia é essa, o que você pensa? Aí depois você tem uma outra conversa e você vai conversando quando é uma construção de algo original, né? Algo que é do zero. E a partir daí você vai conseguindo fazer as suas escolhas. Ah, André, você tem que pedir validação das pessoas? Não. Entendeu? Assim, talvez possa acontecer de um produtor que tá acima de você e falar assim, André, a gente acha que não seria interessante por conta disso, ou porque isso talvez vá contra os interesses de um dos nossos patrocinadores. É possível você conceber de uma outra maneira isso ou aquilo? Então, tudo depende da maneira que é conversado, que são colocadas as coisas. Não deixa de ser um acordo entre cavalheiros, entre aspas, né? Você tem essa palavra final, mas você tem que saber ser flexível também e entender o ponto do produtor, do patrocinador, Sim. inclusive, né? Até porque você tem que entender que, apesar de ser a sua visão que você está emprestando, o que é mais importante ali é a história, né? E além da história também de quem idealizou o projeto. Então, geralmente é uma conversa, né? Não sei se você concorda comigo em relação a... Não, eu vou essa até... questão. Inclusive, eu até ia puxar o gancho pro Marcelo e perguntar também sobre a direção musical, Marcelo, de se também é a mesma conversa do diretor, que ele tem essa palavra final, e até onde vai a sua palavra final enquanto diretor musical? Essa é uma pergunta muito complexa, né? Acho que não tem uma resposta simples para ela. Eu acho que tem muitas variáveis e depende muito de que projeto é, de que tipo de espetáculo é, de que tipo de produtora é, de que tipo de equipe é. Isso tudo pode afetar a maneira como a gente vai responder. Isso tá muito largo. Deixa eu diminuir um pouco. Pode dar um colar se você quiser também. Não. Colado ele vai ser preso.
Não vamos comprometer ninguém. É essa. Mas pode ser uma coisa de 2 voltas, sei lá, entendeu? Vamos fazendo uma coisa mais abstrata. Então, analisando dentro da minha experiência, né, dos espetáculos que eu fiz, né, eu acho que é sempre uma grande troca. Claro que a decisão final é sempre do diretor, né? O diretor é que tem a visão maior do espetáculo, mas como pelo menos eu sempre tive a sorte de trabalhar com muito bons diretores, e o bom diretor, ele ouve a sua opinião. O bom diretor, ele troca com você. O bom coreógrafo, ele troca com você. Uma boa produtora, ela troca com você. Então não tem aquela, isso é o que eu acho e é isso que é o certo, é isso que tem que acontecer. Então, porque pesa também a experiência que cada um tem. Então você sabe claro, eu com sei quem do você que tá lidando, do que você pode trazer exatamente. também. A partir do momento que uma produtora, um diretor ou quem quer que seja me chamou para estar no projeto, ele sabe, ele confia no que eu tô falando. E cada diretor, ele tem sua assinatura, né? Então, se você foi chamado para esse projeto X, é porque a sua assinatura casa com o que o produtor, né, te chamou para fazer. Geralmente é para ser assim, pelo menos, né? Mas tem projetos que, por exemplo, eu não vou nem falar de musical, por exemplo, eu fiz o Poder da Ação, né, que eu dirigi no Estádio Allianz. Praticamente eu dirigi as ideias, criei as ideias e elas foram aprovadas sem nenhuma modificação. Entendeu? Assim, eles falaram, é exatamente isso que a gente quer, entendeu? Mas tem outros projetos que você vai trocando. Você vai moldando, né? Porque a partir do momento que, na minha visão, né, um bom diretor não é sobre a minha ideia, né? Você tem que defender a sua visão, claro. Mas eu acredito que seja muito mais sobre qual é o conceito geral de tudo isso, né? E aí é uma pessoa que consegue ter a questão de discernir, de entender qual é o que é melhor, o que vai fazer mais sentido, não sobre qual é a melhor ideia, né? Eu acho que é o que vai ser mais assertivo pro projeto. E vocês acham que, por exemplo, vocês enquanto ambos diretores de áreas diferentes, vocês não conseguiriam, por exemplo, o Marcelo falou sobre troca, de ouvir, discernir também, que você falou, André. Então, não é um trabalho que vocês conseguiriam, por exemplo, trabalhar individualmente, tipo, separadamente, o diretor faz o meu trabalho, ok, agora é com o diretor musical. Então, a gente tá falando sobre isso depende hoje. do projeto. Você. A gente tá falando sobre isso hoje. Inclusive. Mas assim, na minha concepção, eu acho que quanto mais a gente troca, eu assim, em primeiro lugar é o espetáculo. Em primeiro lugar não é a música, em primeiro lugar não é o texto, não é a luz, não é a coreografia, é o espetáculo. Todo. É o todo, é o que a história tem que trazer, é o que você quer que o público ouça. Então isso tem que estar, pelo menos na minha visão, muito claro que esse é o primeiro. Então, o que é melhor para o espetáculo? Né? Mas nada impede, por exemplo, muitos diretores que eu trabalhei não conhecem de música e não tem que conhecer. Né? O cara vai chegar pra mim, esse acorde está errado. Não, aqui eu preciso de uma vinheta. Então, muitas vezes o diretor vira pra você e fala, Castro, me chama de Castro, né? Eu preciso aqui de uma vinheta que crie um clima de tensão. Ou então manda os áudios que eu te mando, né? Ele ainda canta eu preciso que você pá, pum, tum, 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 tum. Ah, tá, entendi. Beleza. Entende? Então, muitas vezes o diretor, por isso que eu falo que aí que tá a troca. O diretor passa a emoção que tem que estar naquele momento. E aí você como músico, o diretor não necessariamente é músico, você como músico vai tentar transmitir aquela emoção através da música. E até, meu leigo falando o que eu vou dizer agora, também talvez até seja melhor que as pessoas não tenham também esse conhecimento, porque talvez não fica um cabo de guerra. Tipo, eu entendo disso. Eu entendo mais de você. Mais Sim. que você. E, sabe, até onde vai o que... Não, você tá errado, você tá certo porque eu sei a carteirada, sabe? Aí não é só a questão da carteirada, mas é a questão de você também se colocar como, tipo, eu fui contratado pra isso. Existe uma hierarquia, né? E a gente não pode esquecer que existe uma hierarquia, né? Então, assim... Geralmente o diretor é quem dá a palavra final em tudo, né? Mas, como eu falei, assim, o que eu acho que é importante nesse lugar de negócio, de trabalho, é você saber colaborar com as outras pessoas, que eu acho que é isso que acaba sendo mais desafiador, assim, né? Porque... E deixa também o projeto mais rico, né? Acho que quando você traz múltiplas visões que caminham para um lugar em comum... É aquilo que eu te falei. O que é o importante? É o espetáculo, é a história, é a maneira como você vai contar a história. Então, se todo mundo traz sua visão e elas colaboram pra história, só quem ganha é o espetáculo. Se não vira um bate-cabeça. Não vira um bate-cabeça. Eu quero isso, eu quero aquilo. Aí começa uma briga de egos e não vai a lugar nenhum.
E quem perde com isso é o espetáculo. E acaba transferindo até pro espetáculo, que eu acho que quando você vê, você vê quando com o espetáculo certeza. Você vê que tá truncado. É. Tem alguma coisa ali truncada. Que não tá se conversando. É, as coisas não sabe? se conversam. E para as pessoas que, por exemplo, a pessoa quer um dia se tornar um diretor musical, diretor artístico, diretor criativo, se vocês pudessem elencar, assim, as top 3 habilidades que essa pessoa precisa ter, ou tipo, a top 3 características que a pessoa não pode ter pra trabalhar em direção. Eu vou falar, assim, o que a pessoa não pode ter, Não em primeiro pode ter. lugar. A pessoa ela não pode ser isolada do mundo. Ela tem que estar aberta a ser um super observador, né? A Tem que ter pessoa, uma ela, interpessoalidade, assim, mas... ela tem que trazer um pouco desse olhar curioso e não ter vergonha de tentar aprender com as outras pessoas, né? De buscar aprender com outras pessoas. Olha só interrompendo a pergunta pra... Ah, que bonitinho! Eu ainda tô num processo. É. Olha tá só, vendo, né? tá vendo? Maravilhoso. Obrigado, amigo. Me dá um abraço. Não. Sai. Você vai ser cancelado. Ai, Você não tá Meu desse ombro. jeito. Vamos lá.